No capítulo 6 do Evangelho de Mateus, Jesus oferece orientações aos cristãos de como viver neste mundo. Jesus aborda muitos temas e, dentre esses, Jesus trata da questão da ansiedade, de como o cristão deve lidar com este sentimento que compete com a solidão como um dos males mais terríveis presentes no coração do homem moderno. Na verdade, poucos sentimentos estão tão vivos em nosso ser como a ansiedade. Diariamente somos assolados pela ansiedade. Ela tira o nosso sono, trazendo repercussões físicas. Ela nos deixa irritados, o que acaba afetando as nossas relações um com o outro, com a família. Ela muitas vezes aumenta o nosso apetite. Alguns comem mais do que devem por causa da ansiedade, o que nos lembra que muita obesidade é resultado de ansiedade. A ansiedade, ela nos leva a nos sentirmos longe da situação, impotentes, sem nada poder fazer, e ainda assim, sem conseguir afastar-nos de toda a ambiência crítica, de todo aquele contexto nervoso criado pela ansiedade. E isso vai nos exaurindo as energias até atingir a nossa alma. Então, não por acaso, Jesus nos dá informações importantíssimas sobre a ansiedade, com o intuito de nos auxiliar a combater este sentimento. Se você tem aí a sua Bíblia aberta no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, 4 vezes nós somos exortados por Cristo a lidar com a ansiedade, para que ela não nos domine. No verso 25, Jesus vai dizer assim: não andeis ansiosos pela vossa vida. Depois, no verso 28, ele vai dizer: por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Um pouco mais à frente, no verso 31, ele vai dizer: não vos inquieteis, dizendo, que comeremos? E por fim, no verso 34, ele vai dizer: não vos inquieteis com o dia de amanhã. Então, a ordem de Jesus é muito clara. Ele está dizendo aqui: não se preocupe demais, não esteja demasiadamente aflito. E Jesus diz que devemos proceder assim porque nós temos um Pai que cuida de nós. Ele nos diz que a ansiedade é desnecessária por causa do nosso Pai. Uma vez que todas as coisas estão debaixo do controle soberano de Deus, nós, os seus filhos e filhas, devemos descansar com a certeza de que Ele cuida de tudo em favor daqueles que são seus. E aí então Jesus ilustra esta verdade com observações sobre a natureza. Ele vai dizer aí no verso 26, observai, olhai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, e contudo vosso Pai Celestial as alimenta. E aí ele pergunta, não tendes vós muito mais valor do que elas? Jesus chama ali a atenção dos seus ouvintes, a minha e a sua, os pássaros. Os pássaros, eles não se agrupam e dizem, precisamos criar uma estratégia para continuarmos vivos. Não, os pássaros não têm consciência ou capacidade para raciocinar. Mas Deus lhes deu o instinto para suprirem as suas necessidades. Jesus então diz, olha, eles não semeiam, eles não ceifam, eles não ajuntam o excedente em celeiro, mas o Pai Celestial provê para eles o alimento diário. Os pássaros não ficam ansiosos para encontrar comida, não. Eles apenas repetem a sua tarefa diária, até encontrá-la. E o que acontece é que isso é resultado da ação divina, cuidando desses animais. Jesus diz, eles não têm motivo algum para ficar ansiosos. Por que você teria? Jesus pergunta, você não é muito melhor do que um pássaro? Nenhuma ave foi criada à imagem de Deus. Nenhum passarinho foi destinado a ser
co-herdeiro com Cristo. Jesus então diz: se Deus sustém a vida de um passarinho, será que Ele não cuidará de você? Alguém já viu um pardal de muletas na fila do INSS? Alguém já viu uma andorinha no consultório do cardiologista? Quem cuida delas é o Criador. Jesus diz: nós possuímos um valor muito maior do que as aves que voam no céu, das quais Deus cuida. Jesus então indaga: porventura não valeis vós muito mais do que as aves? A relação de Deus com as aves é de criador para com criatura, mas para comigo e com você é muito diferente. A nossa relação com Deus é uma relação paternal. Por isso que Jesus utiliza essa linguagem: o vosso Pai Celeste. Portanto, todas as vezes em que você for assaltado por aquela situação que faz você perder o fôlego, que leva você a suspirar, lembre-se: se Deus cuida das aves, muito mais de cada um de nós. Se você for assolado pela ansiedade, olhe para um passarinho e lembre-se do ensinamento de Jesus Cristo.